Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula sobre um tema mega super importante, que é sobre valorização, sobre comportamentos, sobre desafios, como enfrentar os desafios e possíveis soluções no ambiente escolar. Nós aqui do Poder de Educador, nós fizemos uma pesquisa sobre os maiores desafios encontrados na educação, no ambiente escolar, nos motivos pessoais e profissionais, de uma forma geral, de como é que a educação estava vendo ou vê esse momento que a gente passa hoje. E a gente teve, na verdade, nós não nos surpreendemos muito com o que a gente teve de resultado, porque é notável para quem está inserido no ambiente escolar observar e sentir esses desafios. Valorização, falta de tempo, falha na comunicação, ambiente tóxico, burocracia, falta de tempo para se cuidar, liderar, trabalho para e trabalhar só. Olha que interessante, gente, olha só. Eu não tive ninguém dizendo que estava trabalhando sem. Eu não gosto, eu só trabalho para pagar as contas porque eu não tenho outra opção. Então, de uma forma geral, as pessoas estão na profissão, estão exercendo a função e elas gostam do que elas fazem. Então, esse não é o problema, mas é a falta de motivação, a questão das inovações tecnológicas e a educação não está conseguindo acompanhar, e o cansaço. Então, isso foi algo que a gente já não foi nada novo, mas pontuar isso, colocar isso numa pesquisa e trazer dados se torna muito mais concreto, muito mais palpável, e é uma forma de a gente dizer, olha, está aqui, é uma pesquisa, é o que a gente está revelado aqui, o que é que está acontecendo, concordam? E aí a gente trouxe aqui esse iceberg, nós fizemos um detalhamento, qual era o ponto maior aqui, onde é que estava o maior nó que as pessoas enxergavam, que seria o maior problema. E olha que interessante que deu exatamente ali o ambiente tóxico. E nós aqui fizemos assim uma integração entre os pontos. Porque a ponta desse iceberg, que é esse ambiente tóxico, ele representa, na verdade, o, ele representa o que está abaixo, concordam? O visível que está gritando o ambiente tóxico é reflexo do que está invisível e aquilo que está oculto, aquilo que muitas vezes a gente não sente de uma forma direta. Então, o ambiente tóxico é a parte visível da parte invisível que não grita tanto. Então, a parte submersa são os desafios mais profundos e que frequentemente não são reconhecidos de uma forma geral. Então, vamos então agora trabalhar um pouco de cada situação. E nós aqui do Poder de Educador, a gente trabalha muito com perguntas. Porque quando a gente não faz pergunta, quando a gente determina ou quando a gente afirma, a outra pessoa, ela já vai com a sua defesa. Não, comigo não. Não, eu não sou assim. Não, mas
É o piloto automático do ser humano respondendo e se defendendo. Agora, e anotem isso para a vida de vocês. Porque quando você faz a pergunta diante de um desafio, o seu cérebro ele faz um movimento diferente. Ele não vai mais na resposta do piloto automático. Então é o que a gente traz, um pouco dessa estratégia para a gente estar trabalhando e para vocês também irem se apoderando desse poder de perguntar de forma diferente e intencional aquilo que você quer que a pessoa mude a forma de pensar. Então, aí aqui eu trago para vocês uma sala de aula num ambiente tóxico, que é ali a ponta do iceberg. Então, esse ambiente tóxico, vocês acham que esse ambiente tóxico, ele pode impactar a motivação, tanto de alunos, professores, gestão, todo o ambiente escolar? Quais são esses sinais de um ambiente tóxico? O que vocês observam nessa imagem? O que isso pode trazer de mais, de mais concreto? Faz sentido essa imagem para vocês? Aqui, nos nossos estudos e nas nossas pesquisas, esse ambiente tóxico, ele desmotiva. Vocês estão vendo ali a fumaça, as nuvenzinhas carregadas ali? Na verdade, os nossos pensamentos, eles afetam. Porque você não tem motivação e a nossa mente, ela nos engana, ela nos sabota, ela nos mente. E dentro de um ambiente tóxico, isso fica muito mais relevante. A mente fica improdutiva e você fica girando o pensamento em coisas negativas. Porque todo o seu radar mental ali do que você está vendo são coisas negativas. E aí, o cérebro, a neurociência explica. O cérebro reconhece aquilo que ele já vivencia, aquilo que ele já está acostumado a ver. Então, ele vai sair daquele ambiente tóxico e não vai falar assim, nossa, saí de lá, agora estou num outro lugar perfeito. Não, porque ele vai trazer aquele radar do pensamento, das coisas ruins, para os outros ambientes onde ele estiver. Então, não vai adiantar, porque a mente, o radar da mente, vai estar reconhecendo padrões negativos. Então, é importante diagnosticar isso e entender o que acontece para que você mude esse padrão. Quais são essas referências negativas? Referências negativas viram padrões negativos, comportamentos negativos e vão afetar todo um sistema, todo o ambiente escolar, e não só o ambiente, o ambiente pessoal, porque isso vai para além dos muros escolares. E aí, quais são essas consequências? Porque um item alto deu a falta de valorização para as coordenações. Quais são as consequências dessa falta de valorização para os coordenadores e suas equipes ou os professores e seus alunos? Como a gente pode mudar essa cultura? Como a gente pode trabalhar para que essa valorização seja positiva? Quando a gente fala de valorização, não é precificação. Preço é preço, valor está muito acima do preço. Mas ela começa, a valorização começa, e eu falei de preço aqui para a gente pensar em salários.
E uma outra pesquisa que eu fiz, quando eu estava fazendo a minha pós, foi sobre quais são os desafios, né? Que a gente sempre tem uma ideia que o desafio é salarial. Ele é um desafio, sim, mas ele não está no topo. O topo está realmente essa tal da valorização. Mas, gente, presta atenção, vê se faz sentido. Quando você não se valoriza, quando te falta o conhecimento para você se valorizar, e o se valorizar é dizer qual é a sua importância naquele local. Por que é que você é importante? O que, que você faz ali que te faz ser relevante? Aí sim, você está se valorizando. Agora, quando você não tem essa valorização, e você não tem e não vai ter, enquanto você não souber quem é você, o que você está fazendo ali, por que faço o que faço, sabe? As perguntas poderosas. O que me motiva? O que faz eu levantar todos os dias para ir trabalhar? Por que faço o que faço? O que é que eu faço que é relevante? A partir do momento que eu tenho isso muito claro, qual é o meu papel, a minha importância, o outro vai me valorizar. E olha, eu tenho uma experiência bem interessante nessa parte, que é assim, meu filho, quando ele estava fazendo cursinho para prestar vestibular, ele queria fazer engenharia. E fez, né? Hoje ele é engenheiro. E ele falava assim, mãe, para mim só serve se eu passar numa federal ou numa USP. Porque para ele isso era referência e tinha que ser, porque essa referência tinha dado um padrão alto para ele e ele só servia USP ou federal. E tá, e ele conseguiu passar nessa. Ele passou, ele fez a engenharia na USP. No dia que saiu o resultado, ele foi para a academia com aquela, com a blusa da USP e tal, né? E aí ele chegou para mim em casa falando assim, mãe, você sabia que tinha um monte de gente me olhando? Eu olhei para ele, falei assim, não, meu amor, não é. Não é, é porque você está refletindo algo que para você é muito importante e a tua felicidade está tão gritante, tão visível, que as pessoas estão olhando para você. Não é para o nome na sua camiseta. Então, naquele momento, ele estava se sentindo importante, valorizado. E automaticamente as pessoas observam, as pessoas olham você, as pessoas olham pessoas. Então, o quanto você se valoriza? Qual a régua sua de valorização? Qual a sua referência de valorização? E como que a gente pode trabalhar isso dentro de uma unidade escolar? Aqui no Poder de Educador, a gente tem trabalhado muito e pensado em soluções. E quando a gente pensa em soluções para valorização, para trabalho em equipe, a gente não consegue pensar em outras estratégias a não ser trabalhar o autoconhecimento, trabalhar gestão de emoções, trabalhar o quanto eu me conheço, quem eu sou. Que a partir do momento que eu sei da minha identidade, do que eu faço, do que eu mereço, para ter os conflitos internos e os externos, eles também minimizam muito. E aí você vai me dizer assim, ah, mas isso é muito difícil. E eu também pensava assim, sabe? Eu também estive desse lado. Essa questão de, ah, mas agora eu vou ter que dar conta disso, a educação mais um desafio para a educação. E eu vou dizer para vocês hoje, se eu tivesse as informações que eu tenho hoje, e olha que numa parte da minha jornada como educadora, eu usei essas ferramentas. Só que meio que,
como eu estava estudando, eu estava procurando, eu estava buscando soluções, você faz meio que aleatório, né, na intuição. Mas foi o suficiente para eu perceber que realmente faz diferença no momento, na minha turma e no ambiente onde eu estou inserido. Então, é sim possível trabalhar essa cultura para mudar isso desde o coordenador, professor, coordenador, aluno, aluno, professor, professor, gestor, professor, pais. E isso vai refletir além dos muros da escola. E logo, daqui a pouquinho eu já vou explicar para vocês como que a gente pode fazer isso de uma forma efetiva. E aí, diante de tudo isso, continuando a falar daquele nosso iceberg na primeira imagem, diante desses desafios todos, dessa falta de valorização, como podemos evitar a síndrome de Burnout? Que é aquela, nossa, eu tanto faço, acho que eu já cansei, eu não quero mais saber disso, eu não quero mais. A exaustão, o cansaço, eu não aguento mais. Quais estratégias de autocuidado podemos implementar? Vocês sabem que uma das ações que o Poder de Educador fez com um grupo de professores foi levar eles para uma reunião e foi feita uma estratégia, onde a gente não falou sobre currículo, não falou sobre aluno, não falou sobre reuniões, sobre projetos pedagógicos, não. A gente falou sobre ele, sobre o que é que ele, quais são as estratégias, exatamente do eu me olhar, do eu cuidar de mim, do eu, do eu me valorizar. E isso é possível. Nós temos o Poder de Educador, criou um e-book maravilhoso só para estar fazendo esse trabalho com as equipes. Então, é possível, sim, fazer estratégias de autocuidado, de mostrar para esse educador, para esse gestor, para esse coordenador, como é que eu posso evitar uma fadiga, uma exaustão, essa síndrome de Burnout que acaba, te desmotiva. E nós fizemos uma pesquisa com os professores, no geral, com educadores, coordenadores, e especificamente na coordenação, esse é o maior desafio. A comunicação com os professores está em 25% e 25% na gestão do tempo e na comunicação. E a gestão de tempo, eu também vou mostrar para vocês como é possível eu fazer tempo. Sim, você escutou direito. Fazer tempo. Eu vou mostrar para você que sim, é possível fazer tempo. Depois, 12% comunicação. Estão vendo? Comunicação, motivação, resolução de conflitos. Elas estão ali bem juntas, mas o maior é a implementação de novas metodologias e gestão de tempo. Por que isso? Onde é que está o nó? Como é que eu resolvo isso? E essa pesquisa que a gente fez, ela é recente. Então, ela não é... isso foi no passado. Não, é de agora. É de agora. E aí, uma outra dor, uma outra situação de desafios é essa comunicação. A gente tinha um apresentador que falava: quem não se comunica, se trumbica, não é? E é fato isso, é fato, porque a competência linguística e a competência do comunicador está em adequar a sua comunicação aos diversos ambientes de discursos. Então, como é que eu transito
com a mãe, com o pai, com o aluno, com o gestor, com o professor, para falar a mesma situação. E o coordenador, ele está ali, ele é um dos elos ali na educação. Ele tendo uma comunicação afetiva, ele vai passar segurança, ele vai passar segurança para o professor, que vai passar segurança para o aluno, e um aluno vai levar para casa uma autoconfiança daquilo que foi ensinado para ele na escola, porque a gente não nasce autoconfiante, não. Esse é um processo, ele é aprendido. E a grande falha nos relacionamentos, sejam profissionais, sejam pessoais, está no relacionamento. E a comunicação, ela é uma grande falha. E olha só, presta atenção nisso. Não é falta. Não é falta de comunicação. Porque se você ficar parado, de boca fechada, numa parede, você está comunicando. Mas a forma como você se comunica, ela pode estar equivocada. Então, perfis comportamentais. O nosso comportamento, ele é radicalmente diferente entre nós, entre as pessoas com quem a gente convive. E se esse comportamento é uma forma de comunicação, então eu preciso aprender essa linguagem. É uma linguagem diferente. Se eu preciso aprender outros idiomas para me comunicar com pessoas de outro país, então, se comportamento é uma linguagem, eu preciso aprender essa linguagem para me tornar bilíngue, para me tornar poliglota e poder ter uma comunicação afetiva, assertiva e efetiva. Concordam? Porque como que essas falhas podem criar mal-entendidos? Quais são as melhores práticas para melhorar essa comunicação? Quando eu entendo o que o outro, mesmo que o outro não entenda, mas se eu entendo, já facilita. Se você viaja para os Estados Unidos, você vai se comunicar, se você sabe o inglês, o outro não precisa saber necessariamente o português. Mas você domina a situação. Da mesma forma, a comunicação no ambiente escolar. O que falta, o que precisa? Como eu posso resolver essa falha na comunicação? Porque a comunicação, ela dispensa de mídias sociais, de outdoors, de tudo. Mas como é que eu entendo tudo isso? E não é só o comportamental, o perfil comportamental. Tem a forma que eu me comunico com as minhas emoções. Se o meu tanque emocional está seco, como é que eu me comunico? Como é que eu me comunico não me sentindo valorizada? Como é que eu me comunico se eu acho que eu não tenho, que eu não valho nada? Entende? Então, a forma de a gente externalizar as nossas emoções também é comunicação. E existem, tanto nos perfis comportamentais, quanto nas linguagens de valorização, existem estudos que são muito pontuais e são bem objetivos, que te dá essa clareza. Qual é o grupo que eu estou falando? De perfis comportamentais. São pessoas mais dominantes, mais influentes, mais estáveis, mais conformes. Conforme é aquela pessoa que gosta de sentar, analisar, faz tudo direitinho, não é muito sociável, ele não gosta de trabalhar em equipe. Já a pessoa que tem um perfil influência, ela precisa trabalhar em equipe. Ela não funciona sozinha. Já o perfil estável, ele é aquele perfil que planeja. Ele gosta da rotina, ele é o planejador.
Só que se eu tenho tudo isso, mas eu não tenho aquele que executa, que vai, que é movido por resultados, o negócio também não funciona. Então, nós temos o perfil executor. E nós temos, nós, no nosso, na nossa mente, alma, corpo, espírito, nós temos os quatro fatores. Só que qual é o que sobressai mais? Da mesma forma, eu me sinto valorizado de 5 formas. Também é um estudo do Gary Chapman sobre as linguagens de amor, que tem várias vertentes, linguagem do homem, da criança, no ambiente de trabalho. E aí nós também temos uma pesquisa que te dá a tua porcentagem, quais são as suas linguagens de valorização no seu ambiente de trabalho, no seu lado profissional e no seu pessoal. Porque às vezes você está no ambiente de trabalho ou nos teus relacionamentos pessoais e o teu tanque emocional está seco e o outro está gritando que te ama, está gritando que você é importante. Mas se você não reconhece aquela linguagem, o seu tanque continua seco. Agora, se você reconhece, mesmo que o outro não, porque nós comunicamos valorização de acordo com aquilo que a gente com a nossa maior linguagem, aquela que nos representa mais. Por exemplo, eu trabalho muito bem com a palavra, com a escrita. A minha linguagem maior de valorização é palavras. Palavras, para mim, têm poder de tonelada, tem assim. É... O que você diz para mim, ela tem um peso muito maior do que se você me der um presente, por exemplo. Então, a palavra, para mim, ela é muito mais forte. Agora, tem aquelas pessoas que elas se sentem valorizadas com presente. Mas não é o presente o valor, não. É a representação de você ter pensado nela e aquele presente chega para ela assim, nossa, como ele lembrou de mim, como eu sou importante. Mas tem aquelas pessoas que gostam de abraços, de cafunés, de aperto de mão, de tapinha nas costas. Essa, se está numa situação, num dia ruim, você dá um abraço, pronto, o tanque emocional dela chegou pela metade. Mas tem aquelas que gostam do tempo que você passa com ela. Eu tenho uma neta de 10 anos e uma das linguagens bem alta dela é tempo de qualidade. Ela chega para mim assim e fala assim, vó, vamos assistir um filme comigo? Vamos assistir um filme aqui juntinhas? Então, isso, mesmo que ela não entenda sobre linguagens de valorização, por eu entender, eu sei que é uma linguagem forte dela, essa linguagem do tempo de qualidade. Só que tem outras que preferem mostrar serviço, que são as pessoas que, no ato de serviço, de fazer para o outro, de fazer pelo outro. A pessoa está lá tarefada e você vai lá, ai, deixa que eu te ajudo aqui, ó, eu faço isso para você para te aliviar. Não é fazer uma faxina na casa, não é resolver fazer todo o teu trabalho, não. O fato de você aliviar ele naquele momento, poxa, como essa pessoa me valoriza. Então, entender todas essas linguagens vai mudar, a gente vai virar uma chave, vai mudar o ambiente. Entende isso? O quanto que isso vai transformar o ambiente. Isso é poderoso, entender sobre essas linguagens, essas formas de comunicação. Então, é possível sim melhorar práticas, melhorar comunicação, identificar as falhas no ambiente escolar. E, mais uma vez, nós fizemos uma pesquisa muito específica, porque o coordenador, ele é o elo ali, né? Mas isso também não muda quando eu fiz na minha pós os desafios. Qual o maior desafio? Continua a ser, olha que interessante, a implementação de novas metodologias, a burocracia.
é, uma demanda muito grande do que tem que ser feito. A gestão do tempo. Sim, é possível fazer tempo, e eu vou mostrar para vocês logo, logo, sim, que é possível fazer tempo. E olha só, essa demanda, essa burocracia. Como que essa burocracia pode atrapalhar o foco nas prioridades educacionais? E quais são essas prioridades? Olha só, Mário Sérgio Cortella, ele diz assim: prioridade não admite plural. E faz sentido. Prioridade e coisas importantes. Ou então prioridades educacionais na coordenação, na gestão, no professor. Aí sim são prioridades em diversas áreas. Entende? Mas, vou ver minhas prioridades aqui da minha vida pessoal. Não existe. Qual é a minha prioridade na vida pessoal? É me valorizar. Aí depois eu coloco as coisas importantes. Qual a prioridade do meu dia? Qual a tua prioridade do dia? Minha prioridade do dia é me movimentar, ou é meu café da manhã, ou é a minha conexão com Deus? Qual é a sua prioridade? E se for prioridade, você tem que fazer antes que seu dia acorde, antes que seu mundo acorde. Porque a hora que o seu mundo acordar, a sua prioridade deixa de existir. Porque aí você parte para as coisas importantes e as coisas urgentes. E você só vai apagar incêndio. No seu ambiente escolar, quando você chega na escola, qual a sua prioridade? Depois vem as coisas importantes. A prioridade é aquela que você vai fazer e vai minimizar ou vai fazer com que desapareça vários incêndios. Então, essa demanda toda, que esse monte de papel, como que isso pode atrapalhar? Muito, muito. Porque você fica cheia de prioridades. Prioridades, prioridades, prioridades. E não dá conta, óbvio. Existem ferramentas para isso? Sim. Existem ferramentas, existem métodos. O Poder de Educador tem um método. Tem o LIT, Lidere, Impacte, Transforme, com as ferramentas, com a gestão do tempo. E a gente traz tudo isso para vocês, nesse nosso método. Foi fácil fazer esse método? Não, foi anos de desafios, de estudo, de linkar informações para você agregar, ser curadora de várias peças importantes. Isso eu vou encaixar aqui e vou trazer um método pronto. Sim, existe um método para que isso seja minimizado, para que essa burocracia não te atrapalhe tanto, para que você estabeleça a sua prioridade nas suas diferentes áreas. Entende? Está fazendo sentido isso? E aí, como é que eu motivo a minha equipe? Dentro dessa, será que a motivação seria uma prioridade? Não é? E o que eu encontro de dificuldade? Tá, se motivar é uma prioridade, então onde é que eu ataco a dificuldade? Meus professores, eu encontro resistência. Já falei para vocês que eu já estive do lado como professor e em diversas outras áreas, em outras funções no ambiente escolar. Sim, o professor ele é resistente, porque muitas vezes ele fala assim, bom, eu vou eu não tenho autonomia e engana, viu? Isso é a nossa mente que nos engana quando a gente fala assim, enquanto professor. É o governo que vai determinar o que eu vou fazer? É o diretor, é o coordenador? Não, gente, não é assim. O professor, o educador, ele tem que ter autonomia, ele tem que saber o porquê que ele faz o que faz. Quando ele tem essa autoconfiança,
Não importa, não pode mudar 300 governos. Ele vai ter segurança para trabalhar. Então, entender o teu ambiente é muito importante para você poder atacar com as armas certas, fazer as estratégias certas para poder resolver esses desafios. E aí, agora que vem a parte boa, né? Eu mostrei para vocês que a gestão de tempo é um desafio, a comunicação é um desafio. E agora, cada vez mais, porque a gente tem observado muito no poder de educador, a gente tem estudado como as pessoas estão saturadas desse mundo virtual. Só que também elas não sabem o que fazer com eles, porque não dá para você ignorar mais esse mundo virtual. Não dá para você falar assim, como é que eu volto atrás? Não, não existe essa possibilidade mais. Que a nossa vida está aqui dentro de um aparelhinho de celular, não é? Só que a velocidade que as tecnologias acontecem, elas, muitas vezes, a educação, muitas vezes não, né, gente? Vamos ser justas. Na maioria das vezes, a educação não a acompanha. E aí, o que fazer? Quando você tem na sala de aula, o professor nem aprendeu ainda a educação, de uma forma geral, a usar o celular como uma ferramenta de trabalho. E aí, agora, a gente tem aí essa imagem de uma sala de aula toda tecnológica. E aí, o que eu faço com tanta tecnologia? Se eu não sei o que fazer, como fazer, a forma de usar. E mais uma vez, eu falo para vocês que o poder de educador traz para vocês como é possível fazer tempo com as novas tecnologias, com as inteligências artificiais. É você aprender a usar essas ferramentas e delegar para elas coisas, afazeres, atividades, tarefas que não exige conexão humana, que não envolve emoção. É o papel burocrático, aquele que está ali te enterrando, te afogando, te deixando estressado. Não, a ferramenta, a inteligência artificial, você manda um comando para ela, ela não fez. Você pede de novo, ela faz de novo, ela faz de novo, e ainda fala assim: posso ser útil mais um pouco? O que você precisa? Ela não vai te estressar, ela não vai te xingar, ela não vai virar cara, não. E aí, quando você aprende a usar essas ferramentas de inteligência artificial, aí vai te sobrar tempo para você investir no seu autoconhecimento, investir nas relações, investir nas conexões humanas, porque é esse papel, é essa função que vai fazer você ser diferenciado em qualquer função que você estiver, como professor, como coordenador, como gestor, não importa, porque o entender de gente, se comunicar de forma afetiva, de afeto, eu estou falando, efetiva e assertiva, muda, transforma o seu mundo educacional e o seu mundo profissional. Então, o que o poder de educador hoje traz para vocês, enquanto estratégia, enquanto método, enquanto informação, é que sim, é possível. É possível minimizar e muitas vezes até acabar com alguns conflitos dentro do ambiente escolar.
com as ferramentas e com as estratégias certas. E aí, agora eu pergunto para vocês, como que você vai agora, sabendo de tudo isso, como que você vai resolver as suas demandas? Porque existe o incompetente inconsciente. Ah, eu nem sei que existe. Ah, eu não sei como é que faz, eu também não sei que existe. Mas aí, existe solução. Mas então eu já tenho consciência e eu não tenho a competência. Então eu tenho uma consciência incompetente. Então, o que eu faço então com essa consciência que agora eu tenho de que existe sim solução? Eu vou passar para o outro lado. Onde é que eu busco essa formação? Onde é que eu busco esse conhecimento? Para eu me tornar um consciente competente. E é esse o papel dessa formação, dessa aula. Mostrar para vocês que é possível o poder na coordenação, o poder na gestão, o poder na sala de aula, para que você lidere através de um método. Lidere, transforme e impacte. E essa é, é o que nós trazemos para vocês na formação. Poder na coordenação. E vocês nos encontram nas redes sociais. Poder de Educador, no WhatsApp. Nós estamos sempre a um WhatsApp de distância, a um e-mail de distância, a um direct de distância. E vocês podem nos procurar, nos mandar perguntas, nos chamar para a sua escola, para o seu ambiente, para o seu espaço, para a gente estar compartilhando poderes. Então é isso. Essa aula é sobre isso, sobre como fazer, como eu, por que faço o que eu faço, estratégias, como eu posso acessar essas estratégias para assim minimizar, para que eu não, para que o meu emocional, para que a minha saúde mental fique ok.